O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus, depois de ter sido aclamado pela multidão, entrou em Jerusalém e foi ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus sentiu fome. Viu então de longe uma figueira com folhas e foi ver se encontraria nela algum fruto. Mas, ao chegar junto dela, nada encontrou senão folhas, pois não era tempo de figos. Então, dirigindo-se à figueira, disse: Nunca mais alguém coma do teu fruto. E os discípulos escutavam. Chegaram a Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos vendedores de pombas, e não deixava ninguém levar nada através do templo. E ensinava-os, dizendo: Não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? E vós fizestes dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes e os escribas souberam disto e procuravam maneira de o fazer morrer. Mas temiam Jesus, porque toda a multidão andava entusiasmada com a sua doutrina. Ao cair da noite, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, ao passarem perto da figueira, os discípulos viram-na seca até às raízes. Pedro recordou-se do que tinha acontecido na véspera e disse a Jesus: Olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus respondeu: Tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a este monte: Tira-te daí e lança-te no mar, e não hesitar em seu coração, mas acreditar que se vai cumprir o que diz, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim sucederá. E quando estiverdes a orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe também as vossas faltas. Palavra da salvação. Estamos aqui, irmãos e irmãs, diante da imagem da Santa Mãe de Fátima, nesta casa de oração que é esta capelinha e é todo este santuário. Jesus ficou muito incomodado por terem tratado mal a casa de Deus e até os expulsou de lá. Nós não devemos nunca transformar a casa de Deus num local de distração, num local de má educação. A casa de Deus é a casa de Deus e, portanto, devemos tratá-la com o respeito e a devoção que ela merece, porque aí nos fala o Senhor, aí Deus fala conosco. Foi o que Jesus quis ensinar quando expulsou aqueles que tinham feito do templo um covil de ladrões, como ele próprio diz. Nós estamos aqui, nesta casa da Santa Mãe, para ouvirmos o que Jesus hoje nos diz com todo o respeito e com toda a devoção. Tende fé em Deus. Tende fé em Deus.
Nós não vimos pedir à Senhora de Fátima que nos dê sorte. Nós não pedimos sorte a Deus. Nós pedimos-lhe a fé. Nós vimos pedir-lhe aqui que aumente a nossa fé, que nos abençoe, que nos guarde do mal, que nos livre de tudo aquilo que nos faz mal. E devemos pedir-lhe a fé para acreditarmos que Ele tem poder para isso. Não vimos pedir sorte, nem que nos livre de coisas que não sabemos o que são e que nem existem, porque nós não acreditamos em certas coisas que dizem que nos fazem mal, nem acreditamos em bruxarias, nem em coisas dessas que são do diabo, que não são de Deus. Isso não é de Deus. Nada disso nos faz bem. Nem a certos sítios onde às vezes muitas pessoas com boa intenção vão, nada disso é de Deus. Tudo isso é do mal. Nós somos de Deus. Nós somos filhos de Deus. E devemos pedir-lhe a fé para acreditarmos e resistirmos ao mal. E devemos rezar muito, como o Senhor nos diz: tudo o que pedirdes na oração acontecerá, se rezarmos com fé. Se não dissermos só palavras, se rezarmos com fé. Se o nosso coração estiver cheio de fé e acreditarmos que o Senhor nos ouve, que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos protege. Peçamos isto à gloriosa Mãe do Senhor que hoje aqui nos recebe. Ela é para nós o modelo perfeito do que é ter fé. O modelo perfeito do que é obedecer a Deus. O modelo perfeito do que é acreditar nele. O modelo perfeito do que é fazer a sua vontade. Peçamos-lhe com fé que nos ouça, que nos guarde e que nos leve a Jesus.